Colheita mecanizada de café é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Para falar sobre a colheita mecanizada de café, eu trouxe aqui para vocês muitas informações extraídas de materiais do professor Fábio Moreira da Silva. O professor Fábio, ele é engenheiro agrícola e ele é professor na Universidade Federal de Lavras. E o professor Fábio, ele é uma unanimidade como referência nessa área de colheita mecanizada de café. E entre as informações trazidas pelas nossas referências, nós podemos falar aqui que a colheita mecanizada, ela tem várias vantagens. E entre as vantagens nós podemos pontuar, por exemplo, o menor custo operacional quando comparado com a colheita semi-mecanizada ou a colheita manual. Além disso, pela maior capacidade operacional desenvolvida através da velocidade da máquina, nós temos uma vantagem que é a liberação da planta mais cedo. Isso vai facilitar com que a planta se revigore para o próximo ciclo. Lembrando que a planta de café é uma planta perene. Além disso, na colheita mecanizada, nós temos a possibilidade de estender a jornada para um período noturno. Isso é uma vantagem quando comparado, por exemplo, com a colheita manual. Também, de certa forma, a colheita mecanizada ela traz um desgaste menor para os operadores. Isso faz com que ocorra uma maior eficiência também no uso da mão de obra, exigindo até uma mão de obra mais qualificada. Além disso, a colheita mecanizada ela oportuniza um aumento na qualidade. De certa forma, a colheita mecanizada tem sido aplicada principalmente porque, em geral, grande parte dos custos, vejam que até 40% do custo da produção, em média, é aplicado na colheita. Então, a maior parte, ou grande parte, dos custos de produção de café está associado com a colheita. E nós vimos que, em geral, em linhas gerais, a colheita mecanizada traz uma redução no custo operacional. E uma outra coisa importante é que a colheita mecanizada reduz a dependência com a mão de obra. E é claro que cada vez mais nós observamos uma dificuldade de acessar trabalhadores para ser empregado numa mão de obra rural. E a mecanização traz uma maior capacidade operacional, abrangendo e trazendo uma viabilidade de trabalho sobre uma maior quantidade diária, e ainda nós temos, além disso, uma otimização da mão de obra. E esses aspectos dessa viabilização da mecanização nas lavouras de café traz um reflexo positivo para a qualidade da bebida de café. Vamos aqui aproveitar para mostrar alguns aspectos da colheita mecanizada. E nesse caso nós temos algumas imagens de uma colhedora case sobre uma operação que está sendo realizada numa lavoura de café. Nesse caso a lavoura tem potencial de produção de até 3.000 sacas. Nós vemos que a colheita ela é realizada, olha, veja que de uma forma bem lenta. Aqui é de uma forma bem lenta não, vamos voltar e falar que é de uma forma adequada. A velocidade de menor que 2 km por hora. Vamos aproveitar o vídeo também para mostrar um pouco mais sobre essas características da colheita. E aqui então nós vemos o cilindro com as varetas e aqui nós temos a principal característica de operação da máquina, que é através da vibração dessas varetas que nós vamos observar a colheita. Então, é a vibração trazida pelas varetas
vai ocorrer então a dirriça dos grãos maduros, grãos secos e também os grãos verdes quando nós temos uma colheita integral. Mais uma vez, então, para a gente poder melhor observar, nesse caso a colhedora possui 816 varetas, e eu vou deixar com vocês esse endereço para vocês também assistirem com mais detalhes esse vídeo. Vamos seguir aqui na nossa apresentação e falar um pouco mais sobre esses princípios da derriça mecânica e, de certa forma, as principais regulagens vai estar relacionada com a vibração das varetas dos cilindros. E a faixa de regulagem refere-se a 550 até 1000 ciclos por minuto. Isso é claro que nós estamos falando de uma faixa geral. Vai depender essa faixa de variação vai depender do modelo da máquina, mas está em torno desse campo. Nós não vamos ver uma variação muito grande. Provavelmente, né, nós não vamos observar máquinas que tenham uma capacidade frequente de vibração de 3.000 ciclos por minuto. Isso nós não vamos ver. Vai estar aproximadamente nesse campo, independente do modelo. A amplitude de vibração é fixa, o que vai mudar vai ser a frequência da vibração, e nós vamos, em função dessa vibração, ter um maior impacto ou menor impacto. Já a velocidade de deslocamento da máquina também é uma das principais regulagens que nós temos, e essa velocidade normalmente é menor do que 2 km por hora. Aqui nós estamos falando de uma velocidade especificada em metros por hora. E os grãos são derriçados pelo impacto dessa vibração. Isso acontece principalmente quando os grãos estão verdes, mas quando os grãos estão numa fase em cereja ou passa, a derriça acontece também devido ao impacto e pela vibração. E quando os grãos estão secos, somente a vibração é necessária para se fazer a derriça. Aqui nós temos imagem de uma coleta seletiva, de uma colheita seletiva de uma planta toda. É claro que ainda assim nós vamos observar grãos verdes, mas, de certa forma, boa parte dos grãos estão na sua fase de cereja, sua fase em cereja ou passa. E na sequência eu vou explicar um pouco mais sobre essa colheita seletiva, que pode ser realizada na planta toda, ou então somente uma parte da planta. Lembrem que eu já falei para vocês que no porte médio superior da planta, normalmente ocorre uma maturação mais acelerada, porque os raios solares, né, a radiação incide principalmente nessa parte superior da planta, o que traz uma maturação mais rápida. Então, a máquina pode ser levada a colher primeiramente essa parte superior da planta. Para isso, as varetas dessa parte inferior da máquina são retiradas. Então, a colheita seletiva pode ser feita dessa forma, ou então pode ser feita uma colheita seletiva utilizando as regulagens da máquina. E essa colheita seletiva ela pode acontecer, quando realizada na planta toda, pode ser feita em 2 etapas. Ou seja, como nós temos falado, a maturação dos grãos de café não é uniforme. Então, a máquina pode ser levada a campo numa colheita seletiva, fazendo-se a colheita em 2 passadas, em 2 etapas. E é o que está sendo expresso nessas informações que nós temos aqui. Uma colheita sendo realizada
em duas etapas. Na primeira etapa, a máquina foi levada com uma vibração de frequência de 650 a 950 ciclos por minuto, sob uma velocidade de 1.600 metros por hora. E aqui nós temos ainda outras informações, como por exemplo, o tempo, o intervalo entre essa primeira passada e a segunda passada, nesse caso específico dessa análise de desempenho operacional, foi de 35 dias. E a máquina que fez a cobertura nessa área de 144 hectares, a quantidade de dias necessários para fazer essa cobertura foi de aproximadamente aí 30 dias. Aproximadamente porque eu falei aqui, ó, dias prováveis. Sob uma jornada de 15 horas ao dia. Nessa primeira passada, o desempenho operacional da máquina foi de 20 a 30 medidas por hora. E o que são essas medidas? Essas medidas é uma medida de volume. E no caso aqui do café, nós estamos falando em um latão que é maior que uma lata de 20 litros. Nesse caso, uma medida de café em um latão vai ter um volume de 22 a 22,5 litros. Então, o desempenho dessa máquina foi de 20 a 30 medidas. Então, podemos aqui multiplicar 30 vezes 22,5, se nós quisermos fazer uma conversão em volume em litros. Já na segunda passada, a frequência de vibração das varetas foi posicionada em 950 ciclos por hora, com uma velocidade de deslocamento numa variação de 1,3 a 1,6 km por hora. Nessa segunda passada, o desempenho da colheita foi na ordem de 40 a 50 medidas por hora, com um volume colhido por dia de 656 medidas. E, ao total, nessa área, foram colhidas, nessa área de 144 hectares, foram colhidas 4.090 sacas. Vamos aqui observar mais alguns resultados de uma análise de desempenho operacional de uma colheita realizada em duas passadas. Essa colheita foi realizada no ano de 2005. E neste trabalho foram testados, diferentes velocidades de vibração das varetas, neste caso tendo uma variação de 650 até 900 ciclos por minuto, e na segunda passada tendo uma vibração fixa para as varetas de 1.000 ciclos por minuto. Na velocidade de deslocamento foi colocado na primeira passada uma velocidade em torno de 1,6, 1,7 km por hora. Já na segunda passada, aplicou-se uma variação nessa velocidade de deslocamento, uma velocidade de 2 até 1,6 km por hora. E aqui nós temos o resultado da eficiência de derrista total, que é alcançada na segunda passada. Então, vejam que neste caso, onde nós podemos observar que a velocidade de deslocamento foi mantida em 1,6 km por hora, se alcançou a maior porcentagem de eficiência em derrissa. E também, neste caso, foi mantido a maior quantidade de frequência de vibração das varetas. Para fazer uma aplicação de uma regulagem adequada das colhedoras, existe um índice de regulagem. Esse índice de regulagem é preconizado pelo professor Fábio, o professor Fábio que basicamente desenvolveu esse índice de regulagem, que faz uma relação entre
a vibração das varetas em relação à velocidade de deslocamento. Neste caso, o cálculo vai ser realizado em função do número de ciclos de vibração por minuto das varetas relacionado com a velocidade de deslocamento em metros por hora. Então, nesse exemplo, o cálculo do índice, nós temos a regulagem da vibração das varetas em 850 vibrações por minuto, relacionado com uma velocidade de deslocamento de 1000 metros por hora, uma velocidade de deslocamento da máquina de 1000 metros por hora. Sendo assim, esse índice de regulagem ele seria igual ou é igual a 0,85. De forma geral, esse índice ele varia de 0,5 a 1. E a sua regulagem, é claro que vai depender das condições a campo. Ele deve ser ajustado a campo. Mas, em linhas gerais, nós vamos observar que valores desse índice de 0,5 a 0,7 pode ser aplicado em uma colheita seletiva de café. E valores de 0,8 a 1 podem ser aplicados numa colheita total. Também, em linhas gerais, nós podemos falar de algumas situações ideais para se realizar a colheita mecanizada de café. Em geral, o espaçamento entre as ruas deve estar de 3,6 a 4 metros. Então é necessário que se tenha um espaçamento maior, não pode ser um espaçamento adensado entre as ruas, porque é necessário ocorrer o tráfego, né, das máquinas nas entrelinhas. O espaçamento entre plantas também deve ser um espaçamento de 0,5 a 1 metro. Esse espaçamento não pode ser menor, porque um espaçamento menor entre as plantas exigiria, por exemplo, uma velocidade de deslocamento ainda menor da máquina. As plantas, elas devem ser alinhadas. Então, neste caso, nós temos, né, que as plantas devem ser alinhadas. Então, vamos falar que esse plantio, idealmente, já deve ser plantado também utilizando-se uma máquina de sucação com piloto automático, porque dessa forma nós vamos garantir o paralelismo das linhas e também plantas alinhadas entre si. Idealmente, as curvas devem ser abertas e ruas longas para facilitar o trabalho realizado pelas máquinas, e os carreadores entre os talhões deve ter um espaçamento, uma largura de 6 metros, para facilitar a manobra das máquinas. As plantas, né, devem ser conduzidas para ter uma projeção de copa, uma saia de 2 a 2,3 metros. A altura da planta também deve ser conduzida para ter uma altura entre 2,5 a 4 metros. E as colheitas, em forma ideal, não deve ser conduzida em declividade superior a 15%. E para a colheita mecanizada também deve ser observado o estágio de maturação dos grãos. Lembrando que a estrutura de recepção na pós-colheita também deve ser adequada, até porque, como nós vamos ter aqui uma colheita mecanizada, essa colheita vai trazer uma produção, vai levar uma produção para a estrutura de recepção desse café. Então, essa estrutura deve ser projetada em função da capacidade da colheita mecanizada.